close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna wait. Olá, vamos de tutorial novo, vamos de blusinha sorvetinho, que não parece um sorvete, mas tudo bem. A intenção foi essa. Bom, gente, a gente vai fazer essa blusinha no tutorial de hoje, tá? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Olha, tem um detalhezinho aqui todo coloridinho, como vocês já puderam ver aí nas fotos, tá? Mas é sempre bom mostrar aqui um pouquinho, tá bom? Porque eu deixei a câmera bem pertinho, tá? Pra ficar mais fácil na hora de ensinar os pontos, tá bom? Então não dá pra mostrar ela inteira aqui. Bom, gente, para fazer essa peça, a gente vai utilizar a agulha de número 6,5 milímetros. Você vai precisar de fita métrica. A gente vai utilizar também uma agulha, tá? Uma agulha de tapeçaria. Uma tesoura. A gente também, olha, para fazer a peça, a base da peça eu usei o fio Emotion, tá? Esse fio é um fio da Quat Corrente, tá bom? É um fio maravilhoso, já falei pra vocês lá nos stories do Instagram, tá? Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, tá? Que eu tô sempre nos bastidores, nos stories, eu tô sempre... Vocês acompanham o meu dia a dia e eu sempre que dá eu tô falando a respeito de alguns fios, tá bom? Então, eu já falei a respeito desse fio lá, tá? Esse fio é muito bom, muito gostoso, muito macio. E o rendimento dele é ótimo, tá? Vou passar a cor pra vocês. A cor dele é a 00617, tá bom? Aqui, ó. Então, vocês podem ver aí. Ele vai de um tom que vai do lilás pro laranja, depois o verde, depois o azul e aí volta pro verde, tá bom? Lembra muito uma pintura a lápis de cor esse fio. É um fio muito gostoso. Gente, essa regata ficou... Sabe quando você coloca aquele pijama gostoso assim? Pois é, pra você sair por aí como se você tivesse com pijama, porque ficou muito gostoso, tá? Esse fio, ele é muito bom. Então, pra fazer o detalhe aqui, tá? Do sorvete e também aqui nas laterais, eu fiz o seguinte. Vocês sabem que eu amo arco-íris, né? Então, eu utilizei aqui um pouquinho só desse fio para fazer a base do meu sorvete, tá? Eu quis fazer marronzinho, né? Porque a casquinha do sorvete geralmente é marronzinha. Esse aqui é um restinho de Classic Pull, tá bom? Classic Pull é da Círculo. Mas você pode usar Molê, pode usar Amiga, pode usar o de Primera, que também é da Cisne, da Quat Corrente, também é bom, tá? É uma lã. E... para fazer aqui, olha, eu utilizei restinhos nas cores mais ou menos do arco-íris, tá? Então, eu utilizei o verde, o azul, o lilás. Esse aqui ficou substituindo, eu nem sei qual, gente. Eu usei um rosinha aqui no meio, tá? Que não tem no arco-íris, mas acrescentei aqui. Um amarelo, um vermelho e um laranja, tá bom? Então... eu usei para fazer esse detalhe e para fazer também aqui nas bordas de cada alça, tá bom? Então, tenham aí em mente que vocês vão usar um pouquinho mais, tá? Não usa muito, gente, porque é uma carreirinha só aqui, olha, de cada cor e é só um pomponzinho desse de cada cor, tá? Mas, enfim, eu trouxe aqui essa cor, que ela é bem forte, tá? Aí eu vou ensinar vocês a fazerem esses coisinhas aqui nessa cor, tá bom? Então, se você quiser printar a tela agora, pode ser, tá? Pode printar, ou então você anota a ordem das cores que eu coloquei aqui, caso você queira colocar igual, tá bom? Porque eu vou ensinar com uma cor apenas, tá? E aí você já tem a ordem das cores certinho, tá bom? E para começar, gente, nós vamos trabalhar de forma circular. Essa é uma regata muito simples de se fazer, tá? Olha, a gente vai medir aqui, tá? Olha só, eu fiquei com 40 centímetros, então nós vamos fazer 80 centímetros de correntinhas, tá? Porque a gente vai fazer, a gente vai trabalhar de forma circular, tá bom? Então, vou pegar aqui minha agulha, vou pegar aqui meu novelinho, tá? É bem simples de você achar a pontinha de dentro, não sei se esse vai ser porque eu já mexi. Mas, enfim, gente, isso aqui foi o que sobrou, tá? Eu usei um novelo inteiro e mais um pouquinho desse novelo aqui. Olha, tá faltando só um pouquinho, tá bom? Então, esse fio, ele rende pra caramba, tá?
Então, vamos lá. A gente vai começar pela parte de baixo, como já falei para vocês. Eu vou fazer um número de correntinhas que sejam suficientes para mim fazer a amostrinha para vocês, tá bom? Minha mão está toda preta, gente, que eu tava pegando açaí hoje. E fica tudo preto, não tem o que tire, só limão mesmo. Então, vou fazer aqui um número de correntinhas que seja suficiente para mim fazer a amostra, tá? Desconsiderem minha mãozinha preta, por favor. Então, vou fazer aqui. Ele é muito gostosinho de se trabalhar, gente. Depois que a gente pega o fiozinho de dentro, ele vai soltando, ó, bem simples, tá? Ele não engata, nada disso, tá bom? Então, fiz aqui o número de correntinhas mais ou menos. Como eu já falei pra vocês, tá? Eu comecei com 80 centímetros de correntinha para minha blusa. Ela veste um tamanho M, porém bem folgadinho, tá? Que eu queria uma regata confortável, como falei pra vocês. Não queria nada coladinho. Então, caso você vá fazer em outros tamanhos, tá? Como você já sabe, para o tamanho M... Aliás, para o tamanho G, você aumenta 5 centímetros. Para o tamanho GG, você aumenta 10 centímetros, tá bom? E para o P, você diminui 5. Para o PP, diminui 10, ok? Então, gente, a gente alinha aqui, olha, a nossa correntinha, para ver se tá certinha. E vamos fechar aqui com o baixíssimo, tá? Depois de fechar, nós vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes. E no mesmo espaço, nós já vamos colocar aqui um ponto alto. E agora, para cada correntinha de base, nós vamos colocando um ponto alto, tá? Olha só, vai ficar um ponto alto para cada correntinha de base. E a gente vai fazer isso por toda a volta. Bom, fiz aqui o meu último ponto alto, tá? Então, na hora de emendar, a gente sempre pula as 3 correntinhas iniciais. Vem no primeiro espacinho, olha aqui. E aí, a gente emenda aqui com um baixíssimo, tá? Essas 3 correntes, elas servem apenas para deixar alinhadinho aqui, tá? Elas não contam como um ponto. Então, feito isso, olha, chegou aqui, emendou, a gente sobe 1, 2, 3 correntes. No mesmo espaço, a gente sempre coloca outro pontinho alto, tá? E aí, a gente segue fazendo agora ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa volta. Então, amores, fiz aqui, olha, meu último ponto alto novamente. Agora, eu pulo as 3 correntes, vou aqui, olha, no primeiro pontinho depois e fecho com o baixíssimo, tá? E, gente, isso aqui você vai fazer sempre. A cada 2 carreiras que a gente trabalha de forma circular, você vai pular para o próximo espacinho com um baixíssimo, tá? E agora sim você começa a próxima carreira, tá bom? Faz as 3 correntes... No mesmo espaço, um ponto alto e segue fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a volta, tá bom? Olha só, vai ficando assim a nossa blusinha, tá? Então, gente, esse detalhe vocês não podem esquecer. A cada 2 carreiras, você pula para o próximo pontinho antes de começar a terceira carreira, tá bom? Então, a gente vai fazer agora do mesmo jeito, ponto alto sobre ponto alto por toda a nossa volta. Fiz aqui meu último ponto alto e da mesma forma eu vou unir aqui com o baixíssimo, tá? Depois das 3 correntes. E dessa forma nós vamos seguir trabalhando por várias carreiras. Gente, daqui até essa parte que a gente começa a dividir é o que vai determinar o comprimento da sua blusa, tá? Então essa aqui é a parte de baixo e aí você vai tecendo da parte que você quer que fique embaixo até chegar embaixo do seu peito, tá bom? Eu vou passar pra vocês aqui as medidas da minha blusinha, tá? Mas se você quiser mais comprida, faz mais carreiras, tá bom? Então, eu vou medir aqui pra vocês, tá? Por quantos centímetros que eu trabalhei dessa forma circular. Olha, eu trabalhei por 22 centímetros, tá bom? Então, pra quem não tem fita, eu sei que às vezes a pessoa não tem fita, eu vou contar as carreiras também, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? 12 carreiras de forma circular, tá? Sempre dessa formazinha que eu ensinei vocês aqui. Depois que você tiver feito as 12 carreiras, você vai fazer o seguinte, se você tiver um marcadorzinho, vai facilitar nessa hora, tá? Porque aí, olha, aqui, nessa lateral, você tá aqui, olha, com um pontinho na sua mão, então aqui você já tá marcando esse lado. E aí, você vem com o marcadorzinho e coloca aqui na outra lateral, tá? Porque agora a gente vai subir pontos altos, a gente vai fazer pontos altos apenas até chegar aqui no marcadorzinho, tá bom? Olha só, eu vou subir aqui as 3 correntes, eu não vou usar marcadorzinho, porque enquanto eu vou fazendo,
eu vou esticando e vou vendo se já tem o tamanho suficiente, tá? Mas se você quiser botar um marcador para facilitar. Ou seja, só nessa parte da frente aqui que você vai fazer ponto alto, até chegar aqui, tá? Chegou aqui, eu volto com vocês. Então, gente, aqui pra mim já tá suficiente, tá? Olha, eu vou deixar como se fosse um último pontinho aqui sem trabalhar. E aqui também um inicial sem trabalhar, tá? Olha, aqui na parte da frente, tá bom? E a parte das costas todas a gente não trabalha ainda, tá bom? Então, cheguei aqui, agora eu vou virar o meu trabalho. Nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. E a partir dessa carreira aqui, nós vamos fazer diminuições, tá? A gente vai fazer diminuição no início e uma diminuição no final, tá? Como que a gente vai fazer? Olha, a gente tá aqui, a gente vem aqui, olha. Esse era o ponto que a gente ia trabalhar e a gente pega o outro ponto aqui, puxa aqui por dentro, faz um baixíssimo, olha. Agora a gente já transformou 2 pontos em 1. E agora a gente sobe as 3 correntes. E nos próximos pontos, a gente faz ponto alto sobre ponto alto normalmente, tá bom? É só seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar na outra lateral. Gente, já gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Deixe um comentário se você tiver dúvidas, ative o sininho para você sempre receber notificações dos vídeos novos, tá bom? E dê um like, por favor, nesse vídeo, tá? Porque isso ajuda muito no meu trabalho, tá? No engajamento aqui. Então, é só seguir fazendo, olha, ponto alto sobre ponto alto, tá? Cheguei aqui no nosso, olha, cheguei aqui nesse pontinho, tá? Faltam 2 pontinhos pra gente finalizar. Vou fazer meu último ponto alto aqui, tá? Ponto alto normal, tá? Agora a gente vai laçar e vai vir aqui, do mesmo jeito que a gente fez no início, a gente vai fazer no final. Você vem aqui, olha, nesse ponto que a gente ia trabalhar, e você vem aqui por dentro do outro ponto, tá? Do último ponto, puxa aqui e faz o ponto alto. Dessa forma, aqui no final também nós já transformamos 2 pontos em apenas 1, tá? E a gente vai seguir trabalhando dessa forma, tá? Sempre fazendo uma diminuição no início e uma diminuição no final. Eu vou contar para vocês por quantas carreiras e também eu vou medir em centímetros, tá? Vou passar logo as medidas, aí eu passo em carreiras, tá bom? Olha, em centímetros, eu trabalhei por 9 centímetros fazendo as diminuições, tá bom? Em carreiras, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 apenas, tá? Pra mim estava ótimo. Se você achar que tá pouco, tá? Olha, essa parte aqui que a gente vai diminuindo, tá bom? Essa parte aqui, tá? Se você achar que ainda tá pequeno, porque a parte do seu seio que vai cobrir aqui, aí é só você aumentar mais carreira, mas segue sempre diminuindo, sempre uma diminuição no início e uma no final, ok? Então, essa parte já está definida, né? Bom, depois que você fizer isso, você vai arrematar o fio e vai cortar, tá? Gente, dá um dó de cortar esse fio aqui, que vocês não têm ideia. Porque depois fica cheio de nozinho meus fios. Então, olha só, ficou assim a nossa frente, tá? Agora a gente vai virar na parte das costas, tá bom? E agora você vai precisar do marcadorzinho, tá bom? Gente, caso você seja uma pessoa perfeccionista, você conta quantos pontos tem aqui na parte das costas. Aí você conta quantos pontos você vai trabalhar e aí você divide, tá bom? Como eu não sou muito assim, eu sou a mulher do olhômetro, então eu vou pra mim, aqui é o meio da minha blusa. Então, eu quero trabalhar. Se você quiser, você também pode dobrar assim, olha. Aí, você consegue determinar onde é o meio aqui da sua costa, tá? Então, o meio da minha costa, pra mim, é aqui. Então, eu vou trabalhar aqui por 1, 2, 3. Acho que 4 carreirinhas, tá bom? Então, eu vou prender aqui meu fio, tá? Olha, vou subir aqui 1, 2, 3 correntes, no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto e no próximo um ponto alto. Calma que eu já vou medir para vocês lá na blusa tudo certinho, tá? Então, aqui na minha amostra, eu vou fazer com 4 pontos altos apenas a parte da minha costa, tá bom? Mas eu já vou mostrar para vocês. Desculpem meus cachorros, estão estressados. Muito carro na rua. Então, gente... olha só, aqui na minha parte das costas é apenas isso aqui que eu vou trabalhar, esse pedacinho aqui, tá?
Então, o que que eu fiz? Aqui, na minha blusinha, eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Eu trabalhei carreiras de ida e volta, esse quadradinho, tá? Nesse quadradinho, essas 6 carreiras foram feitas com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos, tá? Faz 11 pontos altos, vira, faz 11 pontos altos e vai fazendo carreiras de ida e volta até você ter as 6 carreiras. Agora, vamos para as medidas em centímetros. Bom, gente, lembra que eu dividi, né, para chegar aqui, olha. Então, na lateral da minha blusa aqui ficou 16 centímetros, tá? Então, eu medi 16 centímetros, comecei a fazer até que faltasse 16 centímetros pro outro lado também, tá? Então, aí eu centralizei aqui, tá bom? E então, eu segui fazendo carreira de ponto alto sobre ponto alto, tá? Vou medir para vocês aqui por quantos centímetros. Gente, os cachorros estão demais hoje. Olha, eu segui fazendo por 12 centímetros, tá bom? Então, 12 centímetros você segue fazendo carreiras de ida e volta, tá? Eu vou fazer aqui mais uma carreirinha, acalmar os cachorros e já volto. Bom, fiz aqui a minha carreira, tá? A minha outra carreirinha. Acalmei os cachorros, eu acho, pelo menos por enquanto, tá? São 4 cachorros, gente, que tem aqui. Então, quando os outros cachorros da rua começam a latir, só Jesus na causa. Então, notem que a nossa parte das costas, olha, vai ficar aquele detalhe de regata, tá bom? Nessas carreiras das costas não tem aumento nem diminuição, não tem nada, tá bom? A gente só segue fazendo por 6 carreiras a mesma repetição, o mesmo número de pontos altos que a gente começou a fazer aqui, tá? Aqui eu vou fazer 2 porque eu fiz 2 carreiras na frente, tá bom? Você sempre faz o mesmo número de carreiras que você fez na frente, tá? Então, agora, olha só, nota, ficou atrás desse jeito e na frente vai ficar a parte maior, tá? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, você vai fazer as correntinhas para fazer a nossa alça, que vai vir daqui para cá, tá bom? Então, gente, para fazer a minha alça aqui, eu vou medir para vocês, para não ter dúvidas, tá? Mas o ideal é vocês medirem aí a alça de vocês, tá? Sempre façam, gente, a alça de vocês um pouquinho mais apertadinha do que vocês gostariam, porque depois esse fio ele cede um pouco, tá bom? Então, não façam a alça muito soltinha, porque senão depois pode ficar caindo a alça, tá? Porque ela vai dar uma cedida aí. Então, gente, eu fiz uns 23 centímetros de correntinha, tá? Façam 22, porque agora tá 23, mas acredito que quando eu fiz foi 22, porque ela cede um pouquinho, tá bom? Então, 22 centímetros de correntinha aqui, olha. Antes de você arrematar aqui, ó. Terminou de fazer as carreiras, você já faz os 22 centímetros, tá? Eu vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas, tá? Só para dizer aqui, ó, nossa alça. Agora, você vem aqui no último pontinho desse lado e prende aqui com um baixíssimo, tá bom? Arremata o fio e corta ele. Pronto. Olha só, a gente já ficou com uma alcinha aqui, tá? Então, você vai contar o mesmo número de correntinhas que você fez para aquele lado, você vai fazer do outro lado. Olha, você vem aqui, laça seu fio. Aí, você prende aqui, a gente fez aqui, agora você prende aqui no último ponto alto desse lado. Faz o mesmo número de correntinhas que eu já não me lembro, porque eu me esqueço, tá bom? Vou contar aqui. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, acredito que seja 5. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, tá? Agora, você vem no último ponto alto aqui dessa lateral, e aí você fecha com um baixíssimo. Tá bom? E desse jeito, é claro que a alça de vocês vai estar bem maiorzinha que a minha, né? E agora é só cortar, gente. Agora vem a parte dos detalhes coloridos. Quando você fizer isso, já terminou sua regatinha. Olha só como que fica, tá? Olha aqui nossa alça, aqui a nossa frente e aqui as nossas costas em formato de regata, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou ensinar você a fazer o sorvetinho, tá bom? Ou pelo menos eu vou mostrar como que eu fiz, né? Bom, para fazer a parte da casquinha do nosso sorvete, tá? A gente vai fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro o fio de dentro aqui, gente. Que fui eu que enrolei isso. Aqui, encontrei.
Então, para fazer a parte da casquinha, vai ser o seguinte, tá? Nós vamos fazer assim, você vai fazer, olha, uma correntinha, tá? Primeiro isso aqui não vale. Agora, uma correntinha, 2, 3, 4. Agora, você laça, volta na primeira correntinha e coloca aqui dentro mais 2 pontos altos, tá? Olha só, ficando desse jeito, com 3 pontos altos. E agora, vai ser o seguinte, você vai fazer aumentos no início e no final, até você ter o tamanho da casquinha que você quer. Olha só. A gente sobe 3 correntes, laça no mesmo espaço, a gente faz um ponto alto, que é para ter um aumento. No próximo, a gente faz apenas um ponto alto e no último, a gente vai colocar 2 pontos altos, tá? Então, a gente sempre vai ficar com um aumento no final e um aumento no início, tá? Eu vou deixar meu aqui apenas com 2, tá? Com 2 carreirinhas, porque senão não vai caber, gente. Minha blusinha é muito pichichita, então... Olha só, para mim costurar aqui vai ter que ser assim, tá? Vou ensinar vocês a como costurar. Mas eu vou mostrar aqui para vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Olha, eu trabalhei, essa aqui é a primeira que a gente fica com os 3 pontos altos. Olha, na segunda a gente faz sempre fazendo aumento no início e no final, aumento no início e no final. Tá? Então, a gente trabalha por 1, 2, 3, 4 carreiras. Para mim foi suficiente. Depende do tamanho da sua blusa, do tamanho que você quer o seu sorvete, tá bom? Então, trabalhe por esse número de carreiras. E quando você estiver terminando, ó, você terminou, acho que já tem o suficiente, você vai puxar esse fio e você vai cortar, deixando aqui um fio bem grandão. Não muito grande, mas também não muito pequeno. Porque a gente vai usar esse mesmo fio para costurar o nosso canudinho aqui na blusa, tá? Olha só, então peguei esse fio aqui, tá? Agora é a hora que nós vamos usar a agulha de tapeçaria, tá bom? Olha, eu vou passar aqui por dentro da minha agulha. Eu dou apenas um nozinho, tá bom? E agora a gente posiciona e vai ser o seguinte, gente, vocês só vão fazendo assim, olha. Vem aqui, ó, no primeiro pontinho, a gente puxa pra dentro, tá? E a gente volta no próximo ponto. Agora a gente vai pra dentro no próximo ponto. E é só isso, a gente vai costurando aqui, olha, de pontinho em pontinho, tá? E enquanto a gente costura, claro, a gente vai alinhando para que não fique torto, tá bom? Olha só, e agora a gente volta no outro pontinho. Sempre quando a gente tá costurando, a gente procura passar o fio aqui atrás pelo meio aqui, tá? Que é para ficar mais estruturadinho. Sempre pelo meio de um ponto, tá bom? E desse jeito, a gente vai costurando por toda a volta, tá? Olha, costura tudo até chegar aqui. Chegou aqui, puxa o fio para dentro. Esse aqui também a gente puxa para dentro. E aí a gente amarra, gente, aqui atrás e faz os arrematezinhos, tá bom? É só ir costurando por toda a volta desse jeito, tá? Costura normal, tá bom? Vai com a agulha por dentro e depois volta. Vai costurando pontinho por pontinho que vai ficar certinho, tá? Depois que a gente posicionar, para fazer aqui a nossa base do sorvetinho, é o seguinte, gente, é só um ponto pipoca, tá? Meio exagerado, um ponto pipoca, mas é um ponto pipoca ainda, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vou ensinar vocês a fazer um aqui e aí vocês já vão pegar o jeitinho de fazer, tá? Olha só, vou laçar. E aí, você vem aqui, olha, passando um pouquinho, tá? Você vem aqui. Olha só, notem que a gente tem essas partezinhas aqui, né? Essas carreiras que estruturam aqui, ó, uma carreira. Então, quando você for posicionar essa parte do sorvetinho, você posiciona sempre do início de uma dessas carreiras base para baixo, tá? Porque agora a gente vai prender aqui nessa carreira aqui, ó. Essa carreira base aqui, tá? A gente prende o nosso fiozinho aqui e sobe 3 correntes. A gente laça no mesmo espaço, a gente vem, olha, puxa, passa por dentro de 2 e segura, tá? Passa por dentro de 2 e segura, tá bom? A gente não termina o ponto alto, são pontos altos inacabados, tá? E aqui, gente, nós vamos colocar 8 pontos altos inacabados, tá? Contando com as 3 correntes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou laçar e passo por dentro de todos. Faço um baixíssimo e a gente corta esse fio, tá bom? Olha só, fiz o baixíssimo, a gente corta esse fio aqui.
tá? Ah, daí como que eu faço agora? Agora, você vem aqui na próxima carreirinha, bem aqui, olha. Carreirinha de cima, tá? Você puxa esse fio aqui pra dentro, tá bom? E lembrem que na carreirinha de baixo, a gente tem esse fiozinho inicial aqui. Aí você vira do lado avesso, olha só. E temos as duas pontinhas, a que você acabou de cortar e a inicial. E agora que vem o truquezinho, você dá 2 nozinhos aqui, apertando um pouco, não precisa apertar muito, tá? Mas olha, aperta um pouco, quanto mais você apertar aqui, aí vai formar mais ainda o nosso pontinho pipoca aqui, olha só. E, gente, foi assim que eu fiz, tá? Aí, pra fazer o próximo ponto pipoca, você pula um pontinho aqui, prende no próximo e faz novamente os 8 pontos altos inacabados fechados juntos, tá? Repete o mesmo processo. Aí, vou mostrar pra vocês quantos eu fiz na primeira e na segunda carreirinha, tá? Que eu fiz 2 carreirinhas. Então, como que eu fiz? Olha, na primeira carreira, eu sempre fui assim, ó, pulando um aqui, no próximo espaço eu fazia outro, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4. Aí, na outra carreira, eu já vou trabalhar aqui, olha, eu venho no pontinho do meio. Lembra no pontinho que a gente pulou aqui embaixo? Pois é, eu venho aqui em cima na próxima carreira, na direção do pontinho que eu pulei e faço aqui. Olha só, aqui na direção do pontinho que eu pulei, eu faço aqui, tá? Olha só. E assim eu fiz na direção dos pontinhos que eu pulei embaixo, eu fiz a carreirinha de cima com apenas 3 bolinhas, tá bom? Então, é só isso. 8 pontos altos inacabados fechados juntos, daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês, tá? Faz na carreira de baixo, prende na carreira de cima, aí você puxa lá pra dentro e amarra, tá bom? E desse jeito você vai ter terminado a sua carreira de sorvetinho, tá? Vou deixar aqui, printa essa tela, qualquer dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Depois que terminar, gente, é muito simples para você fazer essa parte aqui desse detalhe, tá bom? Eu vou fazer uma carreira e aí vocês vão entender, tá? A gente sempre começa, olha, aqui é a parte que vai ficar a minha axila, tá? A parte de baixo do meu braço. Então, eu sempre prendo aqui no meio, tá? Olha, daqui até aqui, então eu venho aqui no meio e prendo, porque eu gosto que a emenda fique na parte da axila, que é uma parte que a gente... Geralmente ficam as costuras, né, da roupa e que a gente não fica mostrando muito, né? Então, fica melhor, tá? Aí, eu faço aqui, ó, uma correntinha. E agora, gente, para cada ponto aqui, eu vou trabalhando pontos baixos. Eu vou trabalhando pontos baixos por toda essa volta, olha só. Aí, eu vou chegar aqui. Cheguei aqui na parte da minha costa. A gente vai ter pontos altos deitados, tá? Então, aqui nesses pontos altos deitados, a gente sempre coloca apenas 2 pontos baixos, tá? Não coloque 3, porque senão vai ficar embabadado, tá bom? Então, a gente coloca para cada ponto alto deitado, a gente coloca 2 pontos baixos, tá bom? Olha, chegamos na parte da alça. Aí, na parte da alça, o que que você vai fazer? Para cada correntinha da alça, você vai fazer um pontinho baixo, tá? E aí, você segue fazendo pontinho baixo por toda a alça, até você chegar. Olha, chegamos já aqui. Chegou aqui na parte da frente, você também vai ter pontos altos deitados. Então, lembrem de fazer apenas 2 pontos altos. E não esqueçam que a gente pega aqui, olha, no meio do ponto alto que tá deitado, tá bom? E faz o ponto baixo. A gente não vai vir aqui, nesse espaço aqui, fazer ponto baixo assim. Parece fácil, é fácil. Mas se você fizer isso, vai ficar um buraco imenso aqui na hora que você for vestir, tá bom? Então, a gente sempre prende o nosso ponto baixo na estrutura aqui, olha, no meio do ponto alto, tá? Olha, nosso ponto alto tá aqui, a gente vem aqui no meio e prende, tá bom? Aí, chegamos na nossa lateralzinha aqui, é só seguir fazendo ponto baixo para cada ponto alto que tá aqui. Nessa parte aqui, o ponto alto já tá reto. Até chegar ali. Olha só, fiz meu último ponto baixo, agora eu venho aqui no meio da... Aqui, ó, lembra da correntinha inicial que a gente fez? Eu venho aqui no meio e fecho com baixíssimo. Arremato, corto o fio. E dessa forma, gente, a gente vai fazer uma carreira com cada cor, tá? Aí é só você cortar o fio, prende a próxima cor e vai fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, tá? Para cada ponto baixo de base, você faz um ponto baixo,
tá bom? E dessa forma vocês vão fazer aqui, ó, as carreiras dependendo das cores que você tiver, tá bom? Então, olha, eu fiz conforme o número de cores. Olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, como que eu segui aqui? Eu segui a ordem daqui. Olha, eu fiz primeiro o pompom verde, então eu fiz a primeira carreira em verde. Depois eu fiz esse aqui em azul, na verdade é um verde Tiffany, né? Mas pra mim vai ficar como azul. Aí eu fiz a segunda carreirinha aqui, olha, em azul. Aí a outra carreira eu fiz em lilás. Eu fiz aqui a outra carreira em lilás. Então eu fui assim, ó. Nessa sequência que eu fiz aqui os pompons, foi a mesma sequência que eu usei para fazer as carreiras, gente. E é só isso, tá? Ponto baixo em cima de ponto baixo por toda a volta. Emenda, corta, prende o próximo fio, faz ponto baixo novamente, tá bom? E foi só isso, olha só, não tem diminuição, não tem mudança, não tem nada, tá? E é incrível como fica esse detalhe, fica muito legal, principalmente aqui, olha, na parte das costas, tá? Porque tava pequenininho, né, as nossas costas, e aí quando você faz esse detalhe, ele dá mais um charmezinho aqui na costa, aumenta um pouquinho, e dá pra você usar com sutiã tranquilamente, tá bom? Então, amores, a aula é isso, tá? Como eu já falei antes, qualquer dúvida, deixem um comentário que eu vou estar respondendo para vocês com certeza, tá bom? E também tenho minhas redes sociais aí embaixo linkada, tá? Pode ir lá no meu Instagram, me manda um direct, qualquer dúvida. Eu quero fazer a peça, mas não tô conseguindo. Me manda lá que eu vou te indicar, vou mandar áudio, vou te explicar tudo direitinho, tá bom? Um grande beijo e até o próximo tutorial.